é interessante, né? Ah, que muitas vezes, né, nós estamos aqui, que nem aqui. Eu gostei muito dessa nova tradução da linguagem de hoje, porque fala assim: pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Há um poder que é liberado quando o Espírito Santo está comunicando e você está comunicando em seu espírito ao Espírito Santo. Há uma simbiose, há uma sinergia, há uma, há uma conexão, há uma comunhão, há uma mistura que você vai sendo liberando verdades, palavras e desejos de Deus que são secretos. E muitas vezes o pastor falou algo aqui veio, né, na minha mente aqui, que a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, na realidade, a maioria das vezes não vai ser a nossa vontade, vai ser a vontade de Deus, né? E aí a gente luta, né? Porque, pô, Deus quer que eu faça algo assim, porque Deus quer um resultado assim. E a gente quer um resultado diferente daquele resultado que Deus quer, e a gente se frustra, porque a gente não está mortificado, porque é onde a gente vai entrar aqui, né? A oração em línguas, ela não só, né, faz com que você fale verdades secretas, encontre os mistérios de Deus para você, igual 1 Coríntios capítulo 2, o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, que nem subiu ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. E como é que ele fez isso? Pelo Espírito. Onde é que está isso? No Espírito? Não está na alma. Não está no homem. Está no Espírito. Então o homem tem que acessar isso através dessa chave, perdão, irmãos, dessa chave aqui, sobrenatural, que é a línguas estranhas. E aí, quando você, nem o pastor falou que você está intercedendo, né, em Romanos 8, você está intercedendo. Junto, o Espírito Santo está intercedendo. O que é interceder? É se colocar em meio. Está em meio a alguma situação. E ali ele está intercedendo em meio a uma situação com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras inteligíveis, com palavras que você não consegue compreender. Quem ora em línguas, às vezes você vai sentir um poder a mais. O que é isso? É uma unção que Deus está te dando ali para que você rompa. Às vezes você não sente nada, então você está orando uma linguagem de oração. Mas quando você sente uma unção, ou seja, uma movimentação, alguma coisa a mais ali está acontecendo, você está em uma intercessão. Você está em um ato de intercessão. Às vezes você está intercedendo o plano individual de Deus ou o plano coletivo. E através dessa intercessão, que é uma das benefícios de orar em línguas, você está intercedendo de antemão, porque assim, irmãos, Deus ele não está no tempo, ele está fora do tempo. Deus está em uma outra dimensão, né? Deus é Kairos, nós somos Crono. Deus não está preso a uma dimensão que nós estamos. Deus ele está fora desse ambiente. Então, fora desse ambiente, pelo seu espírito, é uma mistério. Pelo espírito, pelos sete espíritos de Deus, ele se faz presente em todo o globo, em toda a atmosfera, em todo o cosmos, ele está lá. Então, ele percorre presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, ele tem, e ele faz assim, porque assim ele decidiu cooperar, né? Deus, ele quer que nós cooperamos com ele. Por isso que ele colocou Adão no Éden, para cooperar. Intercedendo nessa área, você está orando em línguas, às vezes tem um plano maligno. O inimigo também tem os seus planos, irmão. Ah, eu quero Bíblia para isso. Amã se levantou Para matar o para matar o povo. povo de Israel, E quem Deus levantou um pouco antes? o rei. Esther. Esté, para que não. Colocou ela no palácio ali. E aí quem entende o plano? Mordecai, que era o intercessor. Mordecai, ele era um fariseu que intercedia. Ele era um mestre da lei. E ele intercedendo nessa situação, quando acontece todo o plano do inimigo é revelado, que é o que? Matar os judeus, destruir a nação de Israel, para quebrar a linhagem do Messias, que Mordecai, o Mardoqueu, manda mensagem para Esther? Esther fala assim: ah, não, já tem muito tempo já que o rei não me chama, e se eu entrar na presença dele, eu vou morrer. Aí Mordecai manda a palavra profética. Eu amo profetas. Será que não foi para esse exato momento que Deus te colocou onde você está? Ou que você está, porque em Esther não aparece a palavra de Deus. Será que não foi para esse exato momento que você está onde você está? Ou seja, será que Deus não te colocou você aonde você está hoje? Para esse momento agora que se levantou? Ele entendeu tudo, né? Entendeu? Plano, pum, abriu o plano para ele. Ah, entendi. Ela tem que ir lá interceder. Aí ela vai e intercede. E o plano do inimigo é derrubar. Derrubado. E você falando isso, eu lembrei do John.
O pastor John que trouxe a revelação sobre línguas, que tem a ver com isso aí que o apóstolo estava falando. Até depois, aqui no meu canal tem a playlist Oração em Línguas, aí tem o meu testemunho sobre oração em línguas. Assiste esse vídeo que eu conto como foi. Eu só vou falar o que aconteceu com ele. Ele estava andando na rua, e aí tinha um ônibus que parou assim, e aí ele, de repente, veio uma vontade de orar em línguas, assim. Foi algo forte que veio nele, ele começou a orar, orar, e ele foi atravessando. Na hora que ele ia chegar com o ônibus assim, ia passar. Uma força puxou ele de volta. E aí demorou um poucos minutos, um carro passou a mais de 100 km por hora. Ele ia ser atropelado ali. Mas aí ele viu aquela intercessão de línguas, ele não sabia que ele estava orando para ele mesmo. Pode ser para outras pessoas, para um povo, para uma igreja, para uma cidade. O Espírito pode te levar. Mas ele começou a orar por ele mesmo, porque o inimigo tinha planejado atropelar ele, porque aquele carro passou no sinal vermelho. Uhum. Ele ia ser atropelado ali na hora e foi livre. É muito forte a oração em língua, né? É poderoso, né? Tudo que é de Deus é poderoso, né? Então, tem vários testemunhos assim, né? Como o ministério profético ele trabalha muito no âmbito do sensitivo, do não entendível, nas movimentações, a gente tem algumas experiências nesse caso de orar, acordar da madrugada e sentir uma direção para orar em línguas. A gente começa a orar. Vai Mas orar, sem vai saber, orar. Não, sem saber o que está você só acontecendo. sente que. Só sente que tem. Às vezes fica claro que você está orando por alguém. Você tem essa sensibilidade. Com o caminhar, você vai amadurecendo. Então Deus vai confiando coisas maiores para você. Vai chegar momentos que você vai estar orando em línguas e você vai saber que você está orando por alguém. Porque você vai Sim. entender isso. Eu já sei porque eu tô orando e o porquê que eu estou orando. Só não estou falando em português porque o Espírito que aqui fica em mistério mesmo. Mistério entre eu e Deus vai agir por meio desse mistério. Porque alguém cooperou com o plano de Deus. Cooperar com o plano de Deus na Terra. Um dos benefícios, você coopera com o plano de Deus. E intercede impedindo a ação do inimigo. Segundo benefício. E aí o que que acontece, pastor? Tava orando muitas vezes já, perdi as contas, acordo de madrugada, aquela sensação que eu tenho que orar, só que eu não sei por que que eu tenho que orar. Mas eu sei que eu tenho que orar, começo a orar em línguas. E aquele peso de oração, quando aquele peso de oração vai embora, significa o quê? Pronto, já foi feito. A vitória já foi estabelecida, né? As trincheiras, alguma coisa já foi movimentada. E uma das vezes, acontece que eu estava orando e eu tive a sensação de um tiroteio, de alguém correndo de moto e tiro vindo. E naquela madrugada eu estava orando, 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 e veio um desespero por oração, um peso maior, que é uma urgência, né? Começou a orar, e naquela madrugada um parente meu tinha sido assaltado de moto, e ele deu fuga, né, nos assaltantes e deram um tiro nele, e nenhum tiro pegou. Para você ver. Para você, eu estava intercedendo e nem Sabe? No sabia. exato momento daquela situação, Deus acordou. E quantas vezes Deus quer fazer isso, né? E a igreja, por imaturidade, não entende, ou por não ter o conhecimento, não entende, né? E muitas vezes também, que nem agora, eu estava orando de manhã, agora, estava orando de manhã, pensando assim, quais os benefícios, né? O pastor pediu para listar 4. Poderia falar muitos, mas eu quero que o senhor fale o que o senhor quer falar. Eu quero o seu plano para aquilo ali, né? Vamos acessar o plano de Deus, vamos orar em língua. Orando, daqui a pouco veio um súbito visão. Eu vi um carro e eu sei até de quem que é. Eu via como se o freio, a pinça, alguma coisa do freio saísse. E as crianças viessem em cima. O que que eu já entendi? Eu falei assim, pode ser que o inimigo, ou essa, não digo inimigo, mas uma falha humana acontece a situação e um incidente, né? Ou um acidente, na realidade, um incidente, porque nem vou fazer isso por querer, né? Isso é um incidente. Aconteça e alguma criança pode ser vítima. Então já comecei a interceder. E quando veio, comecei a orar, aí eu volto para a oração normal, né? Dando declarações, entrando nas batalhas. E quando eu senti que o peso de oração foi embora, o Senhor deu vitória. Então, já foi intercedido, já foi decretada a vitória. Então, Deus espera isso da gente, né? Para que ele possa revelar para nós depois. Às vezes você vai saber o que está acontecendo, vai, às vezes não. Vai ficar em mistério mesmo. Vai ficar, É. entendeu? E é interessante, irmãos, eu quero falar para algumas pessoas que muitos já recebeu. Se você vai numa igreja pentecostal, as neopentecostais que acreditam nos dons espirituais, muitos já recebeu o dom de línguas, já fala em línguas. Você vai em igreja que você pergunta quem tem uma oração em línguas, 90%. Mas só que eles não colocam em prática no seu dia a dia. Esse é o problema. A maioria tem
e ele espera aquele culto do fogo, aquele culto da unção, aquele culto do reteté, para ele orar em língua. Até quando eu comecei a ensinar oração em língua lá na igreja, a pessoa pensa, pastor, eu pensei que tinha que sentir. Eu falei, irmão, você não precisa sentir nada. Você pode orar em língua sem sentir, que eu já orei em línguas triste, chateado, já orei porque é uma oração espiritual, é uma oração. E aí você pode orar, e você não só pode orar, como você deve orar. Como diz o pastor Dave, hora após hora, e você tem o tanto de Deus o que você quer. Quanto mais você orar, mais você vai receber. Hora após hora, orando no Espírito, na linguagem, edificando o seu homem espiritual. O pastor Pastor David. Dave falava bem manso, assim, bem É, calmo. o Fabrício. É o Fabrício também, que acompanhou Fabrício. ele bastante. Então, É o Davizinho, né? O Fabrício é o Davizinho. o Fabrício tem um Podercast número 15. Assiste aí É, também, ele falou bastante o testemunho dele. Então é isso, nós estamos incentivando você a estar orando, por isso sim, que estamos trazendo esses benefícios. Já foi falado dois, né? Dois isso. benefícios da oração em línguas, mas tem muitos benefícios. Tem muito. Um que eu acho interessante, né? Que essa chave aplicada de maneira correta, como o pastor falou, não só no momento da unção, porque o sentir é a unção, o poder de Deus você vai sentir, né? Mas não tem como você não sentir o poder de Deus, porque você é um ser que tem emoções, você tem uma alma. E a sua alma, ela foi colocada por Deus para o relacionamento emocional. Você se relaciona, eu me relaciono com o pastor através da minha alma e do meu corpo físico. Eu não me relaciono com o pastor através do meu espírito. Meu espírito é para me relacionar com Deus. Por isso que você ora em línguas, que é um relacionamento espiritual, uma comunhão, uma conexão espiritual, que não é natural. Qual é a linguagem de Deus? Qual é a língua que Deus fala? Nenhuma, irmão. A língua de Deus é humana. A língua de Deus é espiritual. Espiritual. Não existe É entender que a o língua. apóstolo está falando que tem igreja que é contra as emoções. Aí tem umas que é muita emoção e É, outras é contra. não. Tem que ter o equilíbrio, é Deus operando. Vamos supor, eu sou tradicional, eu não tenho emoções em nada. Ah, então prende o seu dedo na porta, vamos ver se você não tem emoções, É. se você não vai gritar. Você tem emoção, cara, você sente alguma Quando coisa. ele está assistindo o futebol dele, ele vibra, não tem emoção. Não tem emoção, A né? gente pode ter emoção em todo lugar, mas na Na igreja não igreja não pode. pode nem bater palma. É. Aí, mas vamos Não, voltar pra na que hora. emocionar? Então, mas você tem emoção, já tem emoção, irmão, não adianta. O poder de Deus tocar você, você vai se emocionar, pode. Ou você vai rir, ou você vai chorar, ou você vai ficar atônito, né? Ou você vai ficar alegre, ou você vai ficar triste porque você tá em um pecado terrível e Deus tá mostrando que você tá em pecado. Oh, tô em pecado. É normal, irmão, o poder de Deus faz isso mesmo. E, e quanto a fatos, né? Não tem argumento, irmão. Não tem. Eu acho legal quando Deus pega um tradicional e dá um chacoalho nele, que ele Ah, é. fica assim, né? Puxa. Ai, ai. Enfim, um outro legal da oração em línguas é que, como o pastor falou, né, para a gente entrar nesse fundamento, ela vai clarificar a voz de Deus. Ela vai clarificar a voz do Espírito no seu espírito. Isso é chave. Deus não fala na sua alma, ele fala no seu espírito. E a sua alma transmite, né, interpreta a voz de Deus. Tem gente que fala assim, eu tô sentindo Deus falar. É realmente, ela tá sentindo. E tem gente que já consegue falar, eu tô ouvindo Deus falar. Por quê? Porque de alguma forma, ou essa pessoa jejuou muito, pastor, né? Mortificou muita alma, mortificação da carne, ou seja, não cumpre os desejos da alma, ela não cumpre, ela não entulha o espírito dela satisfazendo os desejos da sua alma, da sua carne, ao pecado. Então, o pecado faz o quê? Ele vai entulhando. E vai cada vez mais o quê? Fazendo com que o seu espírito fique cada vez mais distante, a sua alma fica cada vez mais cheia, e quando Deus fala, você não ouve mesmo, porque está entulhado. Realmente está entulhado. Aí você tem que desintoxicar, né? Pedir perdão, entrar em arrependimento. E aí você vai começar a voltar de novo até desentulhar toda a alma e voltar a ouvir as direções de Deus. Então, a, a oração em línguas, ela tem essa capacidade de isolar a voz de Deus na sua vida. Fica mais nítido. Fica claro, fica nítido.
Você começa a orar, 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 orar. Você está hora após hora com Deus, né? Que é uma prática também, né, irmão? Não é só você orar em línguas limpando casa. Você pode, deve fazer isso, fazendo outras coisas, deve fazer isso. Mas o que vai clarificar realmente a voz de Deus no sentido de direção para a tua vida, condução e direção, né? Você vai sentir Deus te conduzir a algo, você vai entender, Deus está me conduzindo a algo. E fica mais fácil até, né, para você ministrar até na unção. Se você quer aprender a ministrar na unção, você tem que aprender a ser conduzido por Deus. A condução do céu. Você vai estar sensível àquilo que Deus quer fazer naquele exato momento. Porque às vezes você percebe assim, né? Você está num culto, né, pastor? Falta a direção da pessoa. Tá naquela dimensão preciosa. Aí vem alguém, pega o microfone, pá, desliga. Parece que desligou o interruptor. Porque aquela pessoa não entende a movimentação do espírito. Não flui. Não flui. Tipo, ele tá vindo pra cá e a pessoa pega, não, vou pra cá. É tipo, fica desse jeito, né? É que um dos benefícios da oração em línguas, esse benefício foi comigo. Pelo menos um dos benefícios que aconteceu comigo, a minha experiência, é sensibilidade espiritual. Você fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, fica mais sensível para entender esse mover da unção na sua vida, no culto, sensível como que Deus está fazendo naquele culto. Então, o que me ajudou, pelo menos cada um tem uma experiência, mas a primeira experiência que eu tive da oração em língua foi sensibilidade espiritual. Então, se Uhum. você precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para mover na unção, para entender o que Deus está fazendo no culto, para entender o que Deus está fazendo ali, comece a orar, ore. Sim, vai clarificar, a voz de Deus vai ficar clara para você, né? A linguagem de Deus vai ficar muito mais clara. E você vai ficar sendo conduzido pelo Espírito. E depois você vai entender as direções de Deus. Aí é voz, né? Condução é inspiração. E direção fala de voz mesmo, fala do sentido daquela voz interior, né? E claro, aí você vai conseguir ouvir quando teu. Aí é um pouco mais profundo, né? Vamos entrar um pouquinho aqui. Pode entrar? Né? Você vai ouvir a voz do seu espírito e a voz do Espírito Santo. A voz do seu espírito não é a voz do Espírito Santo, mas o seu espírito conhece o plano de Deus porque ele é eterno, porque ele é feito de Deus. Então você ouviu o seu conselho. Tá lá. O espírito do homem, Provérbios, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele é a lâmpada de Deus. O espírito do homem é a lâmpada de Deus. E aí a voz do espírito, qual que é a diferença, pastor? Mais simples, a voz de Deus, a voz sua é a voz do espírito. A voz do espírito é inquestionável, é indubitável. Quando ele fala, vai gerar uma fé em você, vai gerar uma confiança em você. E é muito clara. A voz do seu espírito já é essa voz de condução. Você vai ouvir essa voz claramente quando você fazer alguma coisa errada. Fala assim, não, faz, não é por aí. Agora o Espírito já vem e fala, não, não faz isso. Porque é o Espírito do Senhor. O seu Espírito vai te conduzir, te dar essa condução. Agora a direção vem pelo Espírito. O É. Espírito Santo vai falar, não, não quero, não vá. Aí você vai sentir o coração doer. Tem crente que sente o coração doer. O coração me sente, pastor, doer o coração. Aí vai. É verdade. E eu lembrei. Tem crente que vai fechar negócio, sente aquela angústia, mas vai. Tem crente que chega perto de outro crente, sente aquele vazio e faz conexão, faz comunhão. E Deus tá falando, não é. E eu lembrei de um texto explicando isso que o apóstolo continuando, né? Que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tá? Em Romanos 8. Que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Quando eu estou orando em línguas, é o Espírito Santo junto com o meu espírito. É dois operando aqui. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Eu sei que nós estamos entrando no profundo, por isso que você tem que participar da escola de profeta, é na descrição. E você vai sair do raso orando em línguas. Se você quer as coisas profundas de Deus, espirituais, não é num seminário teológico, não é aprendendo os códex, os sináticos, não é aprendendo grego, a base do aramaico, não é isso que vai trazer a profundidade de Deus para tua vida. É uma vida de espiritual. Paulo abriu mão de tudo isso, irmão. Paulo tinha tudo Tinha isso. tudo. Ele falou: coloco como esteco. Tudo ele abriu mão, né? Isso é uma verdade, irmão. Tá escrito, ele testificou. Para ele foi importante. Quando ele fala em Filipenses 3 isso, que quando ele encontra Cristo, tudo que ele tinha ele reputou como esterco, para que pudessem é, alcançar. E ele diz, nem que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, andando
para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu caminho para o prêmio da soberana vocação, Jesus Cristo, o Rei da Glória, a qual não sou eu, mas todos os santos foram chamados para isso. E aí, irmãos, você vai ver, oh, aleluia, que essa vida no Espírito tá para todos nós, irmãos, né? Se os cristãos, né, entendesse as coisas de Deus e fizesse das coisas de Deus o que deve ser feito no sentido de maturidade, muitas pessoas, pastores, seriam diferentes, né? Teriam a vida diferente. Fazer uma pergunta para o apóstolo. Ele está começando na igreja Ao Amor do Pai, lá em Diadema. Depois ele pode até falar o endereço. Imagine só, a sua igreja lá vai chegar num momento que está 100 pessoas todo dia orando 1 hora por dia. Os 100 membros orando 1 hora por dia. Como você acha que vai ser essa igreja? Poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Isso. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, né? Porque todos esses As benefícios armas que das já está nossas falando, milícias eles vão ter. não são Sensibilidade, intercessão, tudo isso. tudo isso. E todo mundo vai cooperar para com o plano de Deus, né? Se o pastor deseja uma igreja espiritual, primeiro ele tem que ser espiritual. E aí ele tem que transmitir essa mensagem espiritual e fazer com que essa mensagem espiritual seja impregnada no coração da igreja dele. Se o Né? pastor for viciado em jogo, futebol, e vai no estádio, Não tenho nada contra ir em vai no estádio, tá? shopping, mas ora pouco, não contra, né? Não é que é Nada. proibido em estádio ou em Nada. shopping, mas pouca oração, pouca leitura. Nada. Será que ele vai ter Vai algo ficar para... nos sonhos dele. Vai ficar nos sonhos dele. Não vai ter como transmitir Não o tem, Espírito. não tem jeito, irmão. Irmão, não é um passe de mágica, né? Eu acho interessante, desculpa, o pastor Irineu Gruber, né? Ele nem me conhece, mas talvez esse podcast um dia ele fala assim, rapaz, que ele Ele falou, te chama você para lá. né? Podcast dele. Vai que, né? Não que a gente tá fazendo isso por isso, né? Que para alcançar vidas. Assim, a vida cristã, olha bem para mim aqui, irmão. Vou dizer uma coisa. A vida cristã não é um passe de mágica. Crente, não vai nascer na tua cabeça ou vai vir uma fada, né? O Irineu Gruber te fala isso. Não vai vir uma fada e vai tocar na tua cabeça com uma varinha e vai mudar a tua vida da noite pro dia. Na maioria das vezes não é assim que funciona. E quando isso acontece, você lê na Bíblia que Deus mudou a sorte de um homem do dia para a noite, houve uma tremenda construção atrás, irmão. Houve uma tremenda aprovação atrás, até culminar naquele ponto. Porque para Deus não é aquele ponto que é importante, aquela virada. Para Deus o importante foi todo o caminho de construção que aquela pessoa teve. Né? A gente conta o dia da vitória, mas o que Deus louva são os dias das crises, das derrotas, das enfermidades, das lutas. Esses dias que forjam o seu caráter. E muitas vezes, irmão, é difícil, porque assim, o espiritual, ele é diferente do natural, do físico. Às vezes você tá orando em línguas, Deus vai te sinalizar coisas que para outro tempo. Isso aqui é um pouco difícil entender, mas eu acredito que o Espírito está guiando a gente para que você possa romper. O que é um rompimento, pastor? Rompimento. Todo ano você faz a mesma coisa. Chegando naquela data, você faz a mesma coisa. Você está orando tanto que o Senhor vai falar para você, faz diferente. Rompeu. Quando você faz diferente, rompe. Muda um ciclo. Como o pastor está falando até do treinamento que ele teve de líderes, né? Muda o ciclo, para de comer esse horário. Não tô falando que é errado, mas ali foi só um meio de linguagem para alcançar o coração das pessoas. Ó, a gente fez isso para mudar, para vocês ter que mudar. Muda, né? E por quê, pastor? Muito crente, né? Eles vivem nessa expectativa, né? Deus vai mudar minha vida da noite pro dia, da noite pro dia. E não faz nada. Como se fosse um passe de mágica, como você falou. Tem um Joseph Price, eu acho que é assim que pronuncia, eu acho que ele é da Filipina, um pastor. Ele também fala muito da oração em língua, mas ele fala da graça e fala da oração em línguas. E ele fala assim, tem no YouTube várias mensagens dele, se eu não me engano é Joseph Price. E ele fala assim, ele está numa igreja gigante, a igreja dele, acho que umas 20 mil pessoas, e ele fala assim para a igreja numa mensagem dessa que ele fala da oração em línguas. Ele fala assim, ó, eu muitos anos atrás estava orando em línguas, orando por vocês aqui. Porque se Deus me mostrasse o que ele ia me dar, porque hoje o ministério dele é internacional, ele tem uma grande igreja no país dele, mas alcança o mundo através das mídias sociais. Ele diz que se
Deus mostrasse isso para ele, ele ia ficar morrendo de medo, ele não ia querer, ele ia ficar com medo, porque é uma coisa grande demais para ele. Mas ele disse que ele já estava orando em línguas, ele falou, eu já estava orando por vocês que estão aqui hoje em línguas no passado. Eu não sabia, mas Deus estava forjando isso. Então, que isso faz a prática, né? Então, quando a pessoa quer mágica, ele não quer prática. A prática do jejum, da adoração. Hoje nós estamos focados na oração em língua, mas no contexto geral, o que você está fazendo? As raízes, né? O que está fazendo? Às As vezes não raízes. fazendo nada. Aí quer o quê? E tem mais algum benefício que você lembra aí, apóstolo, para falar da hora? Tem. Você falando aqui do Joseph Price, né? Ele falando da oração em línguas. Outra coisa que você vai. Uma outra. Já falou três, né? Verdades secretas, intercessão, né? Impede os planos do maligno e coopera também para que os planos de Deus aconteçam. Clarifica a voz de Deus, ou seja, você vai ter clareza da vontade de Deus para tua vida, sensibilidade espiritual. E uma importante que é dependência e fé, né? Você vai aprender entrar nesse plano de oração em línguas é você começa a dizer e declarar para Deus que você depende e a sua fé vai crescer. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias minha esposa estava com uma dor nas costas muito grande, né? E eu discerni já, falei, isso é um ataque demoníaco. Falei, isso é um ataque demoníaco. Não é nada de estar pensando, não. É um ataque demoníaco. Aí ela, como pode? Falei, podendo, isso é um ataque. Na hora que eu coloquei as mãos nas costas dela para orar, só orei em línguas. 5 minutos. 5 minutos. Olha como a gente também, às vezes, é meio atabalhoado com a coisa, né? A Bíblia diz que a gente vai impor as mãos sobre os enfermos e vai curar. Aí a gente tem na nossa mente, o quê? Que eu vou colocar a mão assim e vai curar. Não, Jesus não falou o tempo. Você vai impor as mãos, e aí você vai ficar com as mãos e você vai orar dependência e fé Mas você sabia até que aconteça. que o Randy faz assim? Primeira Não. vez que eu vi era isso. Ele pega a pessoa, às vezes, ora 10 minutos ali, ou orando em língua, ou declarando, mas fica 10 minutos. Eu falei, eita, que antes era orar, tirar a mão, foi curado ou não foi? Mas ele fica, às vezes, se for preciso, 10, 20, É 30. dependência e fé, porque eu coloquei a mão nela e comecei a orar e eu entendi que eu precisava orar em línguas e comecei a orar. Aí você pensa, se é um ataque demoníaco, porque ele já não deu uma ordem ao inimigo? Eu tô na dependência do espírito. Não tô na Tava arrogância da minha alma. sentindo, né? Eu vou falar com Deus, vou ficar falando com o inimigo? Não. Se Deus declara o seu poder sobre a vida dela, tem algum inimigo que para diante do poder de Deus? Não tem. Agindo eu, Quem impedirá? Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Coloquei a mão e a unção começou a ser liberada. Liberado, o fogo começou a vir. Aí o espírito, entendi no espírito, pronto. Eu falei uma palavra em português. Pronto, tirei a mão, assim está feito. Deu 10 minutos, as dor, não sentia mais nada. Ou seja, e não é uma vez, não, irmão. Isso é muitas vezes. Muitas vezes. Eu já perdi a conta de orar por alguém, orar em línguas, às vezes vem uma interpretação, às vezes não. Fica no mistério, a pessoa fica, mas você tem que falar para a pessoa. Falei, às vezes eu tô orando, intercedendo pela pessoa em línguas e o problema dela já está sendo resolvido naquele exato momento. E depois ela vai receber o testemunho, porque é testificar no seu interior que alguma coisa está acontecendo. Não tem como, irmão. Né? É que a pessoa hoje quer ser natural, ela não quer ser espiritual. Quem